Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo não é sobre Handmaid's Tale, não é sobre nenhuma série em específico, tá? Hoje a gente está estreando um novo quadro no canal, que é o Top 5. Ah, mas Top 5 de quê, Tia Rê? Depende, são dias diferentes para Top 5 diferentes de situações diferentes. Hoje o nosso Top 5 é sobre a modalidade esportiva que de longe eu mais amo, ginástica artística. Top 5 de filmes de ginástica artística, tá? Então, vamos lá. Em quinto lugar vai vir um filme que passou há muito tempo naquela sessão de filmes daquela emissora que é a maior do Brasil e nunca mais passou. Deve ter passado, sei lá, 2, 3 vezes no máximo. E eu assisti a primeira vez que passou aqui no Brasil na televisão aberta. Quando o conceito de TV por assinatura era uma coisa para multimilionários, riquíssimos. E o jeito era esperar passar na TV aberta ou chegar nas locadoras de VHS, sim, para você alugar e botar no seu videocassete. E depois evoluiu para locadoras de DVD e depois evoluiu para Netflix. E o nome do filme é Little Girls in Pretty Boxes, tá? Aqui no Brasil ele recebeu o nome de O Preço da Coragem. Mas se você pesquisar com o nome O Preço da Coragem, você não vai achar. Por quê? Existem outros 2 ou 3 filmes que aqui no Brasil receberam esse nome. O que eu acho absurdo. Absurdo das equipes de tradução e adaptação. Você tem que pesquisar. Se já existe um filme em português com aquele nome, não bota aquele nome, por favor. Arruma qualquer outro nome, sabe? Little Girls in Pretty Boxes seria, sei lá, uma tradução livre, seria garotinhas em belas caixas ou garotinhas embrulhadas para presente, seria algo assim. Mas se fosse colocar num título, seria, eu colocaria como bonecas de cristal. Seria, sabe, seria esse o título que eu colocaria, porque seria uma tradução muito livre e ainda teria a ver com o título original. Mas enfim, o filme conta a trajetória de uma menina que é uma ginasta muito boa e que fazia parte de um clube pequeno no interior dos Estados Unidos. Aí ela acabou fazendo o teste pro maior clube do país, que no filme, tô falando no filme, tá? E ela passa, ela acaba entrando sim nesse clube e acaba recebendo notas muito boas dos juízes internos, que é a comissão técnica do clube, e dos externos, que são das competições e dos jogos treino, que elas faziam parte. Jogos treino é como se fosse amistoso, sabe? E aí ela, que competia meio que ao concurso, sabe, era só para ganhar experiência, foi começando a realmente fazer parte do time. E conforme isso foi acontecendo, ela foi recebendo mais cobrança, foi caindo mais pressão em cima dela. E ela, como tinha acabado de entrar na adolescência, começou a desenvolver distúrbios psicológicos e distúrbios relacionados à alimentação, distúrbios alimentares, anorexia, bulimia. E aí ela foi ficando mais fraca, os ossos dela foram ficando mais fracos. Ela própria acabou sofrendo acidente em alguns momentos do filme. O final do filme eu não vou contar, porque, né, seria mega spoiler, e ele é um filme raro. É muito difícil de você achar, especialmente dublado. Legendado você ainda acha, mas dublado é muito difícil. Eu gosto desse filme porque ele trata da faceta feia, não, da faceta crua do mundo esportivo, da ginástica artística, que é você tem que dar o seu melhor, você tem que dar não 100%, você tem que dar 200%, porque se isso não acontecer, você é cortada ou cortado. E muitas meninas e meninos acabam sucumbindo à pressão e ou desenvolvem esses distúrbios ou se aposentam. E em casos muito extremos, morrem. Existem alguns casos de morte na ginástica.
O pior deles com relação a peso é da Kristen Heinrich, se eu não me engano era esse o nome dela. Ela recebeu uma crítica de uma juíza numa competição dizendo que ela não tinha corpo para ginástica artística, que ela era muito gorda e que tinha que perder peso. E ela, na época, era top 3 dos Estados Unidos na ginástica artística. Ela desenvolveu anorexia, perdeu muito peso em muito pouco tempo, entrou em coma e morreu. Tudo isso por causa de uma frase infeliz de uma juíza. Então, vamos prestar atenção não só na saúde física, mas no psicológico das atletas também. Em quarto lugar, é um filme que tem uma pessoa que o pessoal da minha geração vai conhecer bem, que é a Ranger Rosa, da primeira fase dos Power Rangers, que é a Mighty Morphin, tá? Que é a Amy Jo Johnson. Ela faz um filme chamado The Perfect Body. Esse filme eu nunca vi passar em TV aberta, nem em TV fechada aqui no Brasil. Eu só assisti pela internet e eu só fiquei sabendo dele porque apareceu um vídeo sobre ele numa página ginástica que eu sigo no Facebook. E aí eu fiquei intrigada, fui assistir e ele é interessante. Ele trata mais ou menos do mesmo caso do Little Girls in Pretty Boxes, tá? E ele tem alguns easter eggs porque tem duas ginastas da seleção estadunidense que fazem dublê de corpo nesse filme, na época, tá? Na época, não agora, na época. Vale a pena assistir pra ficar sabendo um pouco mais desse lado interno da cobrança e das ginastas. E uma curiosidade, a Amy Jo, ela não é a primeira vez que faz papel de ginasta. No próprio Power Rangers, antes de se tornar a Ranger Rosa, ela era ginasta que representava a Alameda dos Anjos. Em terceiro lugar, vem um filme que esse sim, cansou de passar na TV aberta, de vez em quando ainda passa em TV fechada na vida ou TV semi-aberta. TV semi-aberta é aquela que se você mexer na parabólica, ainda tem gente com parabólica, você vai conseguir pegar o sinal, tipo MTV, TNT, sabe? E o nome aqui no Brasil é Virada Radical. O nome original é Stick It, que seria a mesma coisa que cravar, tá? Stick It é crava. Cravar é o termo da ginástica artística de uma chegada perfeita. Pé junto, ponta de pé perfeita, sem dar passo nenhum, tronco reto e alto, cabeça para cima. Essa é a chegada perfeita de qualquer elemento da ginástica artística. Esse filme, ele é uma comédia, ele tem um pouquinho de drama e ele mostra mais o lado esportivo da coisa. Ele não mostra tanto o lado dramático, ele mostra mais o lado esportivo. O que é cada aparelho, alguns elementos, alguns nomes de elementos, Rufova, Amanar, Chusovitina, Silivas, isso tudo é citado no filme. E são elementos que têm esse nome porque as ginastas que executaram pela primeira vez tinham esses nomes. Que era, se eu não me engano, o nome da Rufova era Svetlana Rufova, mas eu não tenho certeza, tá? Chusovitina é Oksana Chusovitina, Amanar, Simona Amanar, Silivas, Daniela Silivas. Todas de renome, todas campeãs olímpicas, todas o nome escrito na história do esporte, não só pelas medalhas em mundiais e olimpíadas, mas também pelos elementos homologados que todos valem muita coisa no código de pontuação do esporte. Cada elemento tem uma pontuação que vai de A no feminino, no caso, de A até I no feminino. A maior pontuação é I. Hoje, o elemento que mais vale é o duplo mortal com dupla pirueta na posição esticada. O nome dele é Morse, por causa da canadense Victoria Morse, que homologou esse elemento em 2013, no Mundial de 2013, que foi na Antuérpia, tá?
Em segundo lugar, eu vou dar uma roubada. Não é um filme, é uma série. Uma série que só durou, se não me falha a memória, foram 2 temporadas, tá? Ela chegou a passar no Locomotion, quando era... Mentira, no Animax, que antigamente era Locomotion. E depois ele virou Sony Spin. Essa série continuou passando no Sony Spin. O Sony Spin não existe mais, agora é só canal Sony. E a série não passa mais no Brasil, infelizmente. Mas ela passou por muito tempo. As 2 temporadas foram passando e repetindo e repetindo. O nome da série é Make It or Break It, tá? Ela mistura várias coisas da ginástica. Ela mistura o drama do que as ginastas passam, a aflição do que os pais das ginastas passam também e enfrentam e testemunham, as próprias filhas e sobrinhas e afilhadas e netas, e o que as outras ginastas também passam, o que os técnicos têm que fazer para se desdobrar, para as meninas se sentirem capazes e ainda assim suportarem a pressão e ainda assim aceitarem que vai ter pressão sim. Fala sobre lesão, fala sobre o universo das adversárias e adversários, porque também tem ginastas meninos, tá? Fala do universo que existe, por exemplo, existe uma grande rivalidade entre Estados Unidos e Rússia. Até 2004 era Estados Unidos e Romênia. A partir de 2005 foi Estados Unidos e China, sabe? E antes disso era União Soviética e Romênia. Era realmente sabe, é uma coisa centrada no Sudeste Asiático, no extremo sul da Ásia, na América do Norte e no leste europeu e quase leste europeu. Hoje não é mais tanto assim. Existe ainda a rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, mas a hegemonia estadunidense é absurda. Mesmo que a gente ache, nós fãs, que certas seleções são bastante ajudadas. Não vou dizer quais são, mas c'est la vie. É uma série super divertida. É uma série que às vezes trata de assunto sério. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Tem uma menina que ela tá desde o primeiro episódio da primeira temporada e ela sai, acho que é no final da primeira temporada, porque ela descobre que tá grávida. E aí todas as chances dela na ginástica vão pras cucuias, porque houve um descuido do namorado dela na época e dela, tá? E por esse descuido ela decidiu não abortar. Aborto em alguns estados dos Estados Unidos é perfeitamente legal. Você vai lá, vai numa clínica, fala não quero e dá o seu motivo, apenas para preenchimento de relatório, e o procedimento é feito. Claro que com acompanhamento de psicólogo, de especialista em planejamento familiar, de ginecologista, de obstetra, mas é permitido. E ela não decide por isso, ela decide por ter o bebê. Por isso que ela vai embora. Foi uma explicação meio forçada para a saída da atriz, porque na verdade foi uma decisão da atriz sair. Parece que ela não aceitou o salário, que ela queria um pouco mais, e aí decidiram não pagar. Pelo que eu li nos fóruns, é isso, tá? Mas pode ser também que a própria atriz tenha ficado grávida e resolveram finalizar o contrato dela, o que eu até entendo. O papel de uma ginasta, você engravidar, não vai dar certo você continuar com aquele papel, né? Então, isso aí. O segundo lugar é Make It or Break It. Tem só 2 temporadas, então dá pra fazer aquela maratona esperta. E em primeiro lugar tem o filme da Simone Biles. Sim, o filme da Simone Biles, tá? Se eu não me engano, o nome é
a história de Simone Biles, mas se você procurar filme Simone Biles, você vai achar. Tá? Ele já passou por aqui, se não me falha a memória, foi no Lifetime que passou. E eu coloquei esse filme e não o da Gabby Douglas, que foi outro que já cansou de passar também, porque o filme da Gabby Douglas ele foi meio infiel com a realidade, tá? Ele mostrou só o lado de luta dela. Ele não mostrou o lado que ela teve percalços, sabe? Tá, mostrou. Ela nasceu com uma doença, ela acabou se lesionando um pouquinho antes da seletiva para o Mundial de 2011, no caso. Mas a verdadeira derrota no esporte para ela, que foi o Mundial de 2011, não mostrou. Simplesmente não aconteceu. Parece que nunca aconteceu esse Mundial no filme. O que é uma grande inverdade. A Gabby Douglas foi convocada para o Mundial de 2011, sim, tá? Você pode achar no YouTube facilmente vídeos dela competindo o Mundial de Tóquio 2011. A expectativa da comissão técnica é que ela pegasse final de individual geral, de trave e de barra. Isso não aconteceu. Ela não conseguiu pegar nem individual geral. A Ellie Reisman, que é outra ginasta estadunidense, conseguiu passar ela. E nem final de trave. A própria Ellie Reisman e a Jordyn Wieber passaram ela na final. E são só 2 ginastas por nação que entram em final de individual geral e por aparelho, tá? Então a Gabby Douglas saiu do Mundial de 2011 com uma medalha, que foi o ouro por equipe. Ela pegou a final de barra, mas ela cometeu erros que fizeram com que ela não entrasse no pódio. O pódio foi Vitória Komova, da Rússia, Tatiana Nabieva, da Rússia, e Huang Qiushuang, da China, em 2011. E o primeiro lugar vai pro filme da Simone Biles porque ele é muito mais verossímil com toda a trajetória da Simone Biles, com toda a história de vida da Simone Biles. Ela e os irmãos são filhos de uma mãe que foi viciada, hoje ela tá em plena recuperação, tá? E isso é muito bom. E aí eles foram adotados pelos avós maternos. E depois a mãe biológica queria eles de volta, até conseguiu por um tempo, mas depois eles voltaram para os avós. Depois que a Simone começou a ter um pouco mais de visibilidade, de sucesso, tanto dentro dos Estados Unidos, mas especialmente fora dos Estados Unidos, quando ela mostrou a potência dela no torneio de Jesolo, que é na Itália, no torneio de Tóquio, no Mundial da Antuérpia em 2013, a mãe biológica começou a reclamar que, a filha não dava mais atenção à mãe e os avós não deixavam a filha chegar perto da mãe. E a própria Simone desmentiu isso e falou que não, eu não quero me aproximar da minha mãe porque a minha mãe é que me criou, não é quem me trocava por outras coisas, sabe? Que eu não vou citar aqui quais são, mas Simone tá certa, tá? Nesse quesito a Simone tá certa. Ela tá errada em um monte de coisa, mas ela tá certa nisso, tá? A Simone, ela é multimedalista mundial e olímpica. Hoje ela é a maior campeã viva da ginástica, tá? Mas ela ainda, se não me falha a memória, ela ainda não chegou no total de medalhas de algumas campeãs do passado. Campeãs soviéticas, campeãs de outros países. Por exemplo, eu acho que ela não chega na Larissa Latinina. Não acho que ela chegue, tá? Ela tem 2 elementos, até o momento, ela tem 2 elementos homologados, ou seja, eles, depois que foram executados no feminino, receberam o nome dela, porque ninguém tinha executado no feminino, que é no solo, que é meia volta. Não, mentira, é duplo mortal esticado para trás com meia volta para frente, ele vale G. Ele é como se fosse um dos Santos 2 ao contrário,
sabe? Do Santos 2 é meia volta, duplo mortal esticado pra frente. O dela é duplo esticado pra trás com meia volta pra frente. Entenderam? É como se fosse o contrário do dos Santos 2. E ela tem um salto que se chama The Biles também, que é rondada, que é aquela como se fosse uma estrelinha para você pegar força, meia volta abordando a mesa, que antigamente era chamada de cavalo, salto sobre o cavalo, hoje é salto sobre a mesa. Ou seja, depois dessa estrelinha, você dá uma meia volta e pega de frente à mesa. Depois dessa impulsão, você dá um mortal com 2 piruetas de frente, tá? É um salto muito difícil, ele vale 6.4, ou seja, se a ginasta executar com perfeição, sem nenhuma falha, sem nenhum desconto e receber 10 de execução, ela vai receber a nota de 16.400. Juiz nenhum vai dar isso hoje em dia. A que chegou mais perto foi Maquila Maroni em 2012. Foi a que chegou mais perto. E em 2016, a que chegou mais perto foi a própria Simone Biles nos 2 saltos da qualificatória Rio 2016. Foram muito bons e a média dela foi 16.050 dos saltos. Sim, 16. No código de hoje, deixa eu avisar isso pra vocês. No código de hoje, que é o 1720, 2017 e 2020, para você chegar num valor de nota com média 16, você tem que ser a divindade máxima do esporte, tá? Simone Biles é. Ela é ótima acrobata, excepcional, tanto que os 2 elementos são de acrobacia. No quesito arte, né, dança, expressividade, que é outra coisa que o esporte exige, desculpa, não é. Ela precisa melhorar isso demais, tá? E não é porque ela é estadunidense, porque, por exemplo, Riley McCusker é muito expressiva, Morgan Hurd é muito expressiva, Regan Smith, que acabou de se aposentar para entrar na ginástica universitária, muito expressiva. E a nacionalidade e o fato de ser muito bom acrobaticamente para compensar a falta de arte não é desculpa, tá? E esse foi o primeiríssimo lugar, o filme da Simone Biles, tá bom? Esse foi o nosso top 5 de hoje, o primeiríssimo top 5 do canal. Espero que vocês tenham gostado. E deem sugestões aqui sobre quais top 5 vocês querem, tá bom? Deixa o like também, se inscreve. E se você tiver Twitter, a gente também tem, que é @falando de Vix. Falou? Beijão. Tchau, tchau.